Você ouve Band News Goiás, primeira edição. Um levantamento divulgado no início dessa semana pelo Ministério da Mulher e do Trabalho, Ministério da Mulher e também pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mostrou que as mulheres recebem salários em média 20,9% menores que os homens no Brasil. A pesquisa foi feita em mais de 53 mil estabelecimentos com 100 ou mais empregados. Além disso, foram analisados ao todo 19 milhões de empregos, 1 milhão a mais do que no relatório de 2023. Esses dados aqui que a gente está trazendo agora, a gente vai trazer a partir de agora, referente ao ano passado, tá? Enquanto os homens ganham uma média de R$ 4.745 na remuneração, as mulheres ganham R$ 3.755. Se a gente fizer um recorte por cor de pele, as mulheres negras ganham menos ainda. O salário médio delas é de R$ 2.864. Por quê, gente? Não dá, sério, não dá para entender. É de causar indignação, né? Mas, enfim, tem um porquê, deve ter uma explicação. Bom, a Cíndia Bressan é mestre em Psicologia Organizacional e do Trabalho, especialista em carreiras e coordenadora do MBA em Gestão de Pessoas do IPOG. Está na linha para ajudar a gente a entender esses números, porque também tem um recorte por nível educacional. E é aí que as coisas não se justificam de vez, não é mesmo, Cíndia? Um bom dia para você, obrigada pela sua participação. Muito bom dia, Rosane, muito bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Não se justifica mesmo, porque nós temos vários dados mostrando que hoje, e não é de hoje, as mulheres estão muito mais escolarizadas, seja no ensino médio, seja também nas instituições superiores e inclusive em mestrados e doutorados, além da pós-graduação, é claro. Cíndia, partindo do princípio que nos cargos de gestão, a maioria desses cargos de gestão está ocupada por homens e essa diferença salarial ela é também muito grande, elevada. Daqui a pouco a gente traz aqui a diferença salarial entre homens e mulheres nos cargos de liderança. Significa que o fato dessas mulheres não estarem em cargos de liderança é que ajuda a perpetuar essa situação de salários menores entre homens e mulheres? Sim, com certeza isso é um dos fatores. Inclusive, a gente vê várias políticas ao longo dos últimos 5 a 10 anos das empresas buscando essa equidade. Uma equidade de homens e mulheres em cargos de gestão, em cargos de liderança. Esse assunto não é novo, Rosiane. Em 2023, a ganhadora do Prêmio Nobel de Economia, a Cláudia Goldin, ganhou um prêmio Nobel em cima dessa diferença salarial. Ela fez pesquisas globais mostrando essa diferença. Depois, em 2023, especialmente em 2024, o governo brasileiro também, pela Lei 14.611, trouxe essa diferença e solicitou à empresa que apresentassem relatórios de transparência sobre essa diferença, não só salarial, mas em termos de quem ocupa que cargos, e ações contra essa discriminação, com canais de denúncia e, sobretudo, incentivo para o que você falou, não só para contratar mulheres, mas para capacitá-las e promover essa equidade. Eu estava falando aqui sobre a questão da diferença salarial quando homens e mulheres, né, têm o mesmo nível de educação, ou seja, nível superior. As mulheres com diploma recebem 31,5% a menos do que homens. Agora, Cíndia, a gente também tem a informação aqui de que os estados do Acre, Santa Catarina, Pará, Amapá e São Paulo, além do Distrito Federal, registraram as menores desigualdades salariais. Bom, se Goiás não está entre os estados que registraram as menores desigualdades salariais, está entre as que registraram as maiores desigualdades. Mas, por exemplo, se a gente for olhar estados como o Acre e o Amapá, a gente diria que esses estados estão em regiões que têm maiores dificuldades, enfrentam outras demandas. E aí, como justifica Goiás, estando ao lado de Brasília, estando na região centro-oeste, um dos estados mais desenvolvidos da região centro-oeste, um PIB que se justifica pela produção do agro, enfim, despontando politicamente no cenário político nacional, como é que a gente não está entre esses estados aqui, Cíndia? Olha, essa é uma ótima pergunta, porque não há o que justifique, essa é a questão. A gente pode criar algumas hipóteses, até porque é preciso criar hipóteses para traçar ações positivas que realmente
sejam implementadas e tragam mudança. Primeiro, é uma coisa estrutural ou cultural. E aí nós temos um machismo estrutural, e aí Goiás, pela trajetória e etc., está incluído nisso. Uma outra questão que a gente pode levar em consideração também é o tipo de industrialização. Então, assim, no Distrito Federal, por exemplo, a gente tem um serviço público muito forte, onde existe uma entrada por meio de um concurso, que não leva em consideração essas diferenças. Vamos pensar assim. A gente pode ter isso também em alguns estados do norte, que você citou, e também a industrialização em São Paulo, ela ajuda muito, porque São Paulo é um mundo de possibilidades. O que nós, aqui em Goiás, podemos fazer para mudar isso? Então, primeiro, é uma ação governamental. A gente pode começar a fiscalizar melhor essa lei que já existe desde 2023, em relação às empresas mostrarem a sua transparência, ter ações mais efetivas do Estado, estimulando essas contratações e contratações com valores salariais equiparados, perto do que se entrega, né, em cada cargo, porque não se justifica um valor salarial diferente quando as entregas de cada cargo são iguais, seja por homens, seja por mulheres. Isso é uma questão de sair, talvez, de uma visão mais de tempo de casa ou de paternalismo e passar para uma visão meritocrática no ambiente de trabalho, onde as pessoas vão, de fato, receber por aquilo que elas estão produzindo, entregando, contribuindo para o crescimento daquela empresa, né? Então, são algumas hipóteses e algumas coisas que podemos ventilar, mas não justifica. Bom, Cíndia, se a gente for fazer, então, um recorte, aqui a gente está falando de talvez preconceito, de machismo, de considerações culturais versus estruturais. Agora, se a gente faz um recorte da situação das mulheres negras, a gente tem uma situação muito mais crítica, ainda muito mais delicada, porque na abertura que eu trouxe aqui, as mulheres negras ganham menos ainda, o salário médio delas é de R$ 2.864. Elas ganham menos que as mulheres brancas e menos ainda que os homens. Bom, aí a gente tem um fator a mais aí, né, que se chama racismo, Cíndia. Dá para a gente colocar assim de forma assertiva que isso também está incutido nessa cultura organizacional? Nós temos um fator muito mais alarmante, né, com esse público, que é um público que estuda, que entrega, é um público que está se organizando. Então, no caso das mulheres negras, o que eu percebo na sociedade de uma forma geral e em vários eventos, é que para lidar com essa discrepância injustificada, absurda, elas têm se organizado cada vez mais e existem também ações propositivas de várias empresas, principalmente de empresas que estão à frente do seu tempo, que tem uma cultura diferenciada, para favorecer no sentido de entrega, né? No que é justo. Cada vez mais esse público também de mulheres negras, e existem também fontes de financiamento e apoio específico para esse público, porque a gente não tem como continuar com essa injustiça, com essa discrepância que não se justifica de forma nenhuma. Agora, a gente também está falando, Cíndia, dessa pesquisa com empresas, né, e organizações com 100 empregados ou mais. É óbvio que se você tem uma empresa que tem mais de 100 funcionários, mais de 100 colaboradores, você está falando de uma empresa de médio até grande porte, dependendo da atividade que ela desempenha. Tirando essa realidade, às vezes talvez até quem esteja nos ouvindo, trabalha numa microempresa, uma empresa de pequeno porte, vive essa realidade. Qual que é a mensagem que a gente pode deixar para essa mulher que está ouvindo a gente da possibilidade, da perspectiva de que isso pode melhorar, possa vir a acontecer na realidade dela? E, emendo aqui uma outra pergunta, como é que aborda esse assunto sem correr o risco de, no outro dia, passar a sofrer retaliação e no mês seguinte ser demitida? São fatores bem intrigantes, né, Rosane? Mas o que eu digo para essas mulheres que estão nos ouvindo é: continuem a se capacitar, mostrem o seu trabalho, não esperem só que os seus números e resultados falem por você. Mostre o seu trabalho, o quanto você tem investido para se capacitar, o quanto você tem trazido boas soluções e ideias, principalmente no ambiente que você colocou de empresas menores que 100 colaboradores. É mais fácil você conhecer cada colaborador ter mais voz. Nós estamos vivendo um momento, eu sou do RH há 24 anos que eu atuo na área de RH, e o que eu percebo é que os RH estão cada vez mais imbuídos
de um propósito firme, estratégico, dentro da diretoria, de cada vez mais coibir qualquer prática discriminativa. Qualquer. Né? Nós estamos falando aqui de um tipo, mas é claro que existem outras também, e a gente está numa busca. Eu formo pessoas de RH aí também há várias décadas, em várias graduações, pós-graduações, e a gente vem trabalhando forte essa questão da diversidade, da inclusão e de garantir. Então, de um lado, contem conosco do RH, contem conosco para sensibilizar e fazer acontecer perante diretores e donos de empresa. E por outro lado, busquem qualificações, busquem se diferenciar, busquem estar à frente do seu tempo, entender das novas tecnologias, ter uma postura de fala assertiva, um lugar de fala que é seu e possa, de fato, ocupar esse lugar. Eu acho que essas duas ações associadas, é claro, ao que a gente vem falando, de ações de governo, de ONG e de outras instituições, vão colaborar para que a gente acabe definitivamente com esse absurdo dessa diferença. Cindy, uma curiosidade aqui. Mulheres em cargo de direção contratam mais mulheres? E se contratam mais mulheres em detrimento de homens, é porque realmente essas mulheres comprovadamente têm mais qualificação, mesmo que não tenham mais experiência? Rosane, eu não tenho esse dado, mas o que eu percebo é que nem sempre isso acontece, infelizmente. Mesmo mulheres em cargo de direção nem sempre contratam mais mulheres ou vão validando isso. Depende muito da cultura da empresa na qual elas estão inseridas e principalmente da visão de mundo e da visão de diminuir essa diferença que nós estamos falando aqui, que cada uma dessas mulheres em cargo de chefia tem. Eu vejo que se está mudando, está melhorando, elas estão conseguindo contratar mais, ampliar mais essa visão, ter culturas mais inclusivas, mas isso ainda é um processo. E eu sempre falo que a gente não pode fugir dos nossos processos e da garra que cada uma de nós precisa ter para poder fazer o nosso espaço, para poder estar cada vez mais mostrando a nossa competência, o quanto nós somos capazes também de mudar o mundo, de fazer diferença e de ter entregas incríveis em prol da sociedade, do resultado das empresas, do bem-estar, sobretudo. E um outro fator que eu acho importante ressaltar, Rosane, é que este ano nós vamos viver uma mudança muito grande nas organizações. Já não é de agora, e principalmente depois da pandemia, a gente fala em saúde do trabalhador, saúde emocional do trabalhador. E agora, desde o ano passado, com a mudança da NR01, que a gente está estudando muito para implementar nas empresas, as empresas vão ser auditadas pelo Ministério do Trabalho nos riscos psicossociais. E essa discriminação, essa falta de oportunidade que pode acontecer, seja para a mulher ou ainda para a mulher negra, ela contribui para o aumento dos riscos psicossociais do trabalho. Então, a gente vai ter isso também em pauta, cada vez mais, buscando essa equidade, essa transparência, essas possibilidades iguais. Nossa, quando você falava aqui, eu fiquei pensando aqui, né, sobre essa questão de visão de mundo, né, por isso é importante a gente combater o machismo, entender e ensinar o feminismo, né, o que é ser feminista, e feminista não é nós contra eles, porque você precisa internalizar o conceito para combater aquilo que faz mal, né, e o machismo, a gente vê todos os dias no noticiário, o machismo mata, né, e quando ele não mata fisicamente, ele mata sonhos, mata possibilidades, né, e aí é um outro programa, né, Cíndia, que existem mulheres... É outro programa, que existem mulheres machistas, e isso a gente sabe, existe e tudo mais, mas assim, é preciso definir o conceito, é preciso ensinar o conceito para que essas coisas aconteçam, né? Para que aquela pergunta minha se torne uma realidade, né? Mulheres contratam mais mulheres, validam esse conhecimento versus não experiência. Mas, enfim, num sábado qualquer, Cíndia, a gente volta a conversar sobre isso aqui no Manhã Band News com um tempo só para isso. Por hoje, agradeço a sua participação aqui no Band News Goiás, primeira edição. Eu que agradeço a oportunidade, é um tema muito rico para a gente falar e com certeza a gente está caminhando muito. A minha visão é positiva e otimista e a gente precisa também praticar sororidade. E vamos seguir juntas. Um grande abraço a todos e até breve. Obrigada, Cíndia Bressan conversou com a gente aqui no Band News Goiás, primeira edição.